E aí, pessoal, vamos falar hoje sobre a invenção da imprensa, que é considerado normalmente uma das grandes invenções que fez com que o mundo moderno surgisse, né, que provoca uma ruptura com a Idade Média. E a questão é, como que esse avô aí do nosso Xerox e da nossa impressora conseguiu mudar o mundo tão radicalmente? E outra, será que a invenção da imprensa de fato foi uma coisa boa para todo mundo? Ou não? Será que ela não provocou uma série de problemas, não? Bom, é isso que a gente tratou na nossa última aula aí da FASUL, de História Moderna, e vamos saber mais um pouquinho sobre isso. Bora lá? Para entender a importância da invenção da imprensa, é necessário antes entender como que era o mundo antes da imprensa existir. Ou melhor, como era a Europa, né? Porque já existia algo similar na Índia ou na Coreia. Mas apenas no século XV surge a invenção de Gutenberg, que vai mudar completamente a tecnologia da informação na Europa. Até então, circulavam-se obras literárias através de manuscritos. Isso era feito por especialistas, né, chamados copistas, que dedicavam a vida toda para escrever, né, livros um a um. Isso era um processo muito lento. Então, o que acontecia? No começo da Idade Moderna, expande-se muito o número de leitores, né, com o surgimento das universidades, e não temos a quantidade ideal de livros, de manuscritos, para que as pessoas possam se informar e se ilustrar. Então Gutenberg ele resolve esse problema, né, da carência de livros. Então, nesse sentido, a invenção da imprensa vai mudar significativamente a vida na Europa e, sobretudo, como circulam as informações, as ideias. Pegamos aí para trabalhar na nossa aula duas referências básicas, né? Um deles é um artigo, né, que foi traduzido em português, do Peter Buck, chamado Problemas causados por Gutenberg. Nesse artigo, então, contrariando essa leitura triunfalista, né, que comumente a gente vê, né, que a imprensa foi uma coisa positiva e tal, Burke está preocupado com os contrapontos, tal qual ocorre com a internet, tal hoje em dia, né? Vemos aí que a internet nos ajuda numa série de coisas, mas por outro lado também causa uma série de problemas. O mesmo acontece com a invenção da imprensa, né? Que vai levar a uma superdifusão de obras literárias, né? De obras impressas, coisa que não havia até então, né? Então, de repente, surge um boom, né, de livros e mais pessoas têm acesso à informação. Aí você pode falar, pô, professor, mas isso é uma coisa legal, né? Isso é benéfico. Mas isso muda radicalmente como funciona a sociedade, ok? Porque grupos que antes dominavam, né, a interpretação das coisas de mundo, agora vão concorrer com novas vozes, ok? Então, o que nós vemos é que há mudanças significativas, por exemplo, no âmbito da religião, né? Porque agora mais pessoas podem ler por si mesmo os livros sagrados, os livros de teologia, e disso daí vai surgir novas interpretações de mundo. Disso daí vai surgir, por exemplo, a força propulsora da Reforma Protestante. O mesmo acontece dentro do campo da política, né? Em que era algo muito restrito a um seleto grupo de pessoas. Muitas pessoas não sabiam o que estava acontecendo ali no dia a dia da política. E quando surgem os periódicos, quando surgem os jornais, pessoas comuns passam a ler diariamente sobre o cotidiano político e começam a pensar sobre, começam a opinar. E isso passa a ser perigoso e problemático para quem dominava.
Em relação à igreja, né, vemos em um primeiro momento que ela está preocupada em educar o maior número de fiéis, né, em alfabetizar, para que eles possam ler os livros sagrados. Só que eles não vão ler só os livros recomendados, né? Eles vão ler tudo que chegam para eles. E as linhas editoriais, vamos dizer assim, das tipografias, elas são variadas. E as pessoas passam a ter conhecimento de obras que elas vão contra a doutrina oficial da igreja. Então ela causa uma série de problemas. Bom, outra coisa também que o Burke aponta é que com a invenção da tipografia, pessoas acabam sendo prejudicadas nesse sistema, né? Como, por exemplo, quem fazia os livros manuscritos, eles perdem os seus empregos, né? Ou quem distribuía esses livros. Então, vai ser bom para alguns e mal para outros a invenção da imprensa, né? E tudo isso vai provocar uma série de discussões e mudanças também na forma como se vê a realidade. Bom, um segundo texto que a gente viu, que nos ajuda a fazer uma aplicação do que a invenção da imprensa pode provocar, né, na forma como as pessoas enxergam a realidade, é o livro O Queijo e os Vermes, de Carlo Ginzburg. Este livro, né, conta a história, né, de um moleiro que morava na Itália. Ele era, portanto, alguém das classes subalternas e que cria uma visão de mundo muito peculiar. Antes de entrar com mais detalhes dessa história, né, eu vou contar para vocês um pouquinho do prefácio que ele faz da edição inglesa, em que ele conta como que descobriu essa obra. Isso é muito interessante e nos ajuda a entender o que o Ginzburg quer com isso e o que tem de excepcional, né, nesse documento que ele encontra. Então, Ginzburg estava em Udine fazendo uma pesquisa sobre um outro assunto que virou outro livro, né? Ele falava sobre uma seita que rolava lá na Itália da época, a partir de registros inquisitoriais, né, dos chamados benandantes, que se diziam enviados de Deus e eles faziam cura e tal, e que os inquisitores consideravam, por outro lado, que eles eram seres demoníacos, né? Ao fazer essas pesquisas, o Ginzburg se depara com um documento robusto, né, de muitas páginas sobre um tal de Menóquio, né, que é o cara que eu apresentei para vocês. Menóquio, né, ele foi acusado, né, de heresia por ter uma concepção de mundo um tanto estranha. Menóquio dizia, por exemplo, que o mundo surgiu, né, do caos, de uma espécie de movimento parecido com a putrefação de um queijo. Por isso a obra se chama O Queijo e os Vermes, né? Tá lá o queijo lá e tal, e sairiam vermes desses queijos, esses vermes seriam os anjos, né? Essa comparação que ele estabelece, né? E ele vai falar umas coisas assim que vão muito bater de frente com o que a igreja defendia como uma forma oficial de ver. Ele dizia, por exemplo, que os 7 sacramentos, eles são falsos, né? Ele não acreditava nesses sacramentos e tinha bons argumentos para negá-los. Ele dizia, por exemplo, que a confissão era como se você estivesse falando com uma árvore e que não havia nada de sagrado naquilo. Ele dizia também que esta riqueza toda que tinha na igreja era um problema. Então, nesse sentido, ele se assemelhava muito, inclusive, aos protestantes, né? Que era um movimento do tempo dele. Então, até o Ginzburg especula que ele possa ter contato com alguns anabatistas e tal, e isso fez com que ele tivesse essa percepção de mundo. Mas ele fala coisas ainda mais cabrosas para a concepção de mundo da época. Ele dizia que Jesus era um homem qualquer, que ele não era um Deus. E dizia mais, ele dizia que Maria também era uma mulher qualquer, e que Maria, ela não era virgem de coisa nenhuma, porque, inclusive, quando uma pessoa nasce, né,
a ruptura do ímen. Então, seria impossível Maria ser uma virgem? Ou os santos? Ele dizia que os santos eram pessoas iluminadas, mas ele também dava um sentido diferente para as coisas. Ou para além, né? Ele dizia também que Deus estava no ar, que Deus estava em todas as coisas, e dizia também que a salvação ela estava em você amar o próximo, não é acreditar em Deus. Então, se você fosse um cara bom, você tinha necessariamente que ser salvo. E dizia mais, que a religião tem a ver com a sociedade que você nasceu. Então, ele era cristão porque ele surgiu na comunidade cristã. Mas se ele fosse turco, ele podia ser muçulmano, sem problemas, enfim. E você ser infiel não é algo que está relacionado com a sua salvação ou não. Só que tem um problema, gente. O Menóquio não é um cara do século XXI. Ele é um cara que viveu na Itália do século XVI, com a Inquisição moendo e tal. E essa visão era muito diferente da que se tinha lá, padronizada. A questão é, o que intriga, como que Menóquio cria uma concepção de mundo tão original e tão distoante da visão oficial, numa época que havia forte censura e tal, em que havia um zelo muito forte para que se mantesse uma ortodoxia religiosa e que o cânone principal fosse obedecido. Pois bem, isso está associado diretamente com a questão da invenção da imprensa. O Menóquio tinha lá as suas percepções de mundo que ele adquiriu de forma oral, né? Tem uma cultura popular que interpreta a religião de um modo que a religião, né, no seu centro ali de Roma, tenta de algum jeito abafar, combater, mas que vai sobreviver em algum nível. Só que essa cultura oral que ele adquire, ele como um indivíduo alfabetizado, letrado, ele vai associar, vai relacionar com um monte de obra que ele lê. Obras essas em que se dá destaque, sobretudo, ao livro do Mendelssohn, né? Em que o autor fala sobre uma viagem que ele faz lá para o Oriente e que nessa viagem ele se depara com pessoas com culturas completamente diferentes e ele analisa de uma forma positiva. Até, né, nesse processo inquisitorial do Menóquio, ele fala que o livro do Mendelssohn o confundiu, né? Então, observe só, esse fenômeno do Menóquio, né, essa forma muito específica como ele enxerga a realidade, ela é fruto do que o Menóquio leu. O Menóquio leu as coisas corretamente? Não. Ele entendeu do jeito dele, associando com a tradição que ele já tinha das coisas, né? A forma como ele enxergava o mundo. Só que para o Ginsburg, né, que foi o cara que escreveu essa obra, o que importa não é o quanto ele interpretou corretamente a coisa, mas é o modo, a perspectiva pela qual Menóquio enxerga o mundo. Isso que importa. Isso dentro do campo da metodologia histórica é um fato que diverge um tanto de uma outra perspectiva que havia na época, que era da história das mentalidades. O que importa para Ginsburg é o modo pelo qual o Menóquio interpretou a realidade. Ele é um registro de uma cultura oral de um povo que não tem voz. Sim, é difícil você saber alguma coisa sobre a cultura popular moderna, porque eles em geral não escrevem nada, né? Essa cultura erudita, ela é monopolizada pelo pessoal da alta cultura, né? Menóquio é uma exceção porque é um cara da classe subalterna que conta, né, como que era a visão de mundo dele como leitor. E isso difere-se, inclusive, da perspectiva que a gente já viu, né, do Bakhtin, né, quando ele fala da carnavalização e tal, né, em cima da obra do Rabelais. Rabelais é um cara que é um intelectual, né, da Idade Moderna
e ele, na perspectiva de um cara das classes privilegiadas, está contando como era a tradição das classes subalternas. Não é o que acontece com a obra do Ginsburg, pois Ginsburg ele é um cara que fala de baixo e está contando, sem intermediários, como que é a forma como ele lê o mundo. Então, em resumo, o valor da obra do Ginsburg está em permitir que a gente compreenda como um homem comum do século XVI enxergava a realidade e também como que se dava as suas interações com questões mais amplas, né? Ou seja, questões que são mais genéricas, como por exemplo a questão da invenção da imprensa. Se não fosse a imprensa, as obras não chegariam para o Menóquio dessa forma tão simples, mais barata, era muito mais fácil encontrar um livro impresso do que um manuscrito. E também o outro fenômeno é a reforma, né, protestante, que faz com que as pessoas queiram interpretar a realidade da sua própria maneira. Menóquio é um cara que tem orgulho, né, da forma como ele interpreta as coisas, que ele acha que é a correta, e ele quer explanar isso para todas as pessoas. Ele quer explanar isso para as pessoas da comunidade dele, mas que não dão ouvidos para ele, porque não estão interessados nesse tipo de coisa. Inclusive, no depoimento dele lá para a Inquisição, ele fala: olha, se eu conseguisse falar o que eu penso para os reis ou para o Papa, eu morreria feliz, porque ele tem orgulho do que ele pensa, ele acha que descobriu a verdade das coisas. Ele, na sua humildade, ele não nega aquilo que ele pensa, ele quer explanar para o mundo inteiro, ele quer compartilhar a visão de mundo dele para o mundo todo. Isso, obviamente, não termina bem, né? O Menóquio, ele, na primeira vez que ele foi julgado, ele foi condenado, foi preso um tempo, depois foi solto, e na segunda vez, por reincidência, né, que ele continua defendendo as mesmas ideias que ele achava que eram a forma correta de enxergar as coisas, ele acaba tendo um fim trágico, né? Ele acaba morrendo queimado, né, pela igreja, pela Inquisição. Bom, basicamente, resumindo, Menóquio é um cara que surgiu, a existência dele está diretamente associada à invenção da imprensa, ou seja, uma coisa muito simples, como uma espécie de xerox da época, faz com que as informações circulem numa velocidade tal e mudem, inclusive, a mentalidade, a forma como as pessoas enxergam o mundo e transforma a realidade de uma forma radical em relação ao que o mundo era antes dessa invenção, e também tira, né, um pouco do poder que a igreja tinha na Idade Média, que era absoluto. Bom, acho que é basicamente isso que eu tinha para falar por agora. Até a próxima. Tchau!